Você sabe que nós, na semana passada, paramos em Efésios capítulo 4, versículo 6. Mas eu quero começar hoje lendo 4:1, para você se situar. Vamos juntos? Efésios 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Volta, por favor, Fernando, no versículo 1, porque esse versículo 1 ele vai nortear o estudo de todo o capítulo. Ele diz: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Semana passada eu falei para você que se Paulo está dizendo para você viver de maneira digna, significa que há uma maneira indigna. E eu te expliquei e te mostrei na Bíblia que a maneira digna de viver é a identidade sendo compreendida e manifestada. Que identidade? A identidade que você tem em Cristo. Em Cristo você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E porque em Cristo você é nova criatura, agora existe uma nova maneira de viver. E eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando que não pode usar isso, que não pode beber aquilo, que não pode fazer aquilo. Não estamos falando de práticas naturais, estamos falando de consciência interna. As práticas naturais, elas são decorrência da consciência de quem você é. Quanto mais você sabe quem você é em Cristo, mais as suas práticas naturais vão mudar. Mais o que você faz vai mudar. Amém? Então, ele está dizendo para você viver de maneira digna. No versículo 2, ele explica com toda a humildade, mansidão, longanimidade. Eu falei para você, e vou até voltar aqui no meu sermão da semana passada. Sermão é uma palavra antiga, eu sei, a minha esposa toda vez fala isso. Toda vez ela diz: amor, sermão é uma palavra antiga. Eu digo a ela: tudo bem, meu amor, está tudo bem. Deus está vendo, não é não, amor? Veja, eu falei para vocês que humildade é uma característica que você tem, não de ter pouco, mas de saber como se colocar diante das pessoas e diante dos irmãos. Eu te falei que mansidão não é falta de força, é consciência da força que se tem e domar a força que tem. E eu te falei que as características do crente, elas passam por esses 3 pontos: humildade, mansidão e longanimidade. Quando nós falamos de longanimidade, eu te expliquei semana passada que existe uma paciência para circunstâncias e uma paciência para pessoas. Essa longanimidade é paciência para pessoas. É você suportar, como a Bíblia está dizendo, uns aos outros em amor. Sabe, nós vamos falar hoje, na continuação do capítulo, sobre unidade. E é importante entender que unidade não significa uniformidade. Unidade é respeitar as diferenças e viver com elas. E eu não estou me referindo e falando dessa inclusão ou dessa diversidade que o mundo chama de diversidade, e você sabe do que eu estou falando. Eu estou me referindo à diversidade de dons. Cada um tem um dom, cada um tem uma característica. A diversidade de personalidades, cada um tem a sua. Sabe, eu posso ser animado, correr e pular, e você ser mais quieto. Eu não vou invadir a tua personalidade. Você quieto vai desempenhar o mesmo serviço de forma geral que eu desempenho pulando e correndo. Amém? Deus não quer todo mundo agindo igual e fazendo igual. Afinal de contas, não estamos aqui num espetáculo. Isso aqui não é um evento. Isso aqui é um corpo, é um organismo. Todos estamos vivos, vivendo da mesma forma. Então vamos passar para o versículo 7 e a gente vai começar o nosso estudo de hoje em Efésios 4, 7. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida, outra versão diz, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja, gente, essa graça que está aqui não é a graça salvadora, aquela graça que é o favor imerecido que você não tinha e hoje tem.
Todo mundo sabe que graça, quando você fala de graça, graça é o quê? Favor imerecido. É verdade, mas a graça ela foi favor imerecido enquanto você não tinha nascido de novo. Uma vez que você nasceu de novo, a graça ela é uma capacitação. Hoje você não só merece o favor, você esbanja favor, porque você é filho. Quando você não era filho, antes de nascer de novo, você não tinha o favor de Deus. Você não tinha relacionamento direto com Deus. Eu já ensinei isso aqui quando eu falei de justiça de Deus. Não adianta as boas obras dos homens se eles não se tornarem um com Deus. E só existe um caminho que leva a Deus, esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Então veja só, a graça aqui é uma capacitação para servir, para cumprir uma função dentro do organismo que é o corpo de Cristo. Então, essa graça é distribuída a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Que dom? O dom que Cristo te deu. Cada um de nós recebeu uma missão, um dom, uma capacitação, um talento. E para desempenhar essa missão, essa capacitação, ela é importante. Só que a gente vai entender aqui que essa medida, ela está diretamente ligada à função e ao serviço que cada um tem. E eu quero que você entenda isso de forma bem branda. Eu não estou dizendo que Deus ama mais um do que os outros, de forma alguma. Deus ama cada um de vocês de forma igual. No entanto, para o serviço e a função que cada um de vocês desempenha no corpo, existe uma medida de graça, uma proporção de graça maior ou menor. Ela é exatamente adequada a você. É por isso que eu digo a vocês hoje, e vou dizer sempre, não se compare com ninguém. A relação de Deus com você é individual. A relação que Deus tem é como se só você existisse no mundo, embora fôssemos muitos. Embora sejamos muitos, Deus se relaciona com você no nível individual, particular, pessoal. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você gosta e deixa eu te dizer, Ele gosta de saber do que você gosta. Deus está interessado no que lhe interessa. Eu não sei se você entende isso, mas eu tenho minha filha, ela está ali atrás, e eu frequentemente pergunto a ela, e aí filha, está assistindo o quê? Está lendo o quê? Do que é que você gosta? O que você se interessa? Porque eu sou pai dela, eu a amo, eu quero saber o que ela gosta. Enquanto nós não entendemos essa relação pessoal, particular com Deus, a gente continua achando que Deus é um ser distante, quando na verdade Deus habita em nós. Então, o que eu estou te falando é que Deus dá a cada membro a capacitação necessária para o chamado. Vou te dar um exemplo. Eu sou o pastor da igreja. Então existe um nível de graça que eu recebo que é diferente do seu nível de graça. A irmã Jussara é da diretoria da igreja. Existe um nível de graça para ela que é diferente do meu. Por quê? Porque para eu ser pastor eu preciso de um nível, de uma quantidade de capacitação diferente da sua. E aí você vai dizer, porque eu sou só um membro. Não, bem errado. A Bíblia diz que você é um ministro da reconciliação, para começar. Então todos nós somos ministros, e a Bíblia diz que somos ministros da reconciliação. Então esse nível de graça varia, é por isso que ele está dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Entenda, irmãos, ninguém no corpo é desnecessário, todos receberam algo. E todos receberam este algo com uma função, manifestar Cristo. Quando você sai dessa igreja, quando você sai daqui no seu dia a dia, a sua função primária é manifestar Cristo. Mas veja bem, eu não tenho chamada para púlpito. Eu não toco violão, eu não toco instrumento, eu não tenho nada a desempenhar na igreja. Sim, e na sua área de trabalho? E no ambiente onde você está? E no ambiente que você vive? E nas suas redes sociais? E na sua escola? Sim, você tem algo a fazer para o reino. Você manifesta Cristo fazendo o que Deus te chamou para fazer. Sabe, Deus pode ter te chamado simplesmente, entenda-me bem, simplesmente para ser um funcionário de uma empresa. E lá, sendo funcionário de uma empresa, você é Cristo. As pessoas na sua empresa, elas olham para você como um exemplo e uma referência de postura, de comportamento, de disposição mental, de alegria. Elas olham para você e dizem, não, fulano é diferente. Por que será que fulano é diferente?
Eu já te disse isso e vou repetir. O meu desejo, o desejo do meu coração e o desejo do Espírito Santo é que as pessoas dessa igreja sejam reconhecidas na cidade de Piracicaba como pessoas diferentes. Chegará um dia, anote, chegará um dia, está gravado, em que as pessoas na entrevista de emprego vão começar a conversar e o entrevistador vai perguntar: eu estou vendo aqui, você é cristão? Qual a sua igreja? A minha igreja é o Verbo da Vida em Piracicaba. Opa, uma estrelinha lá no currículo. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós entendemos quem somos. Eu sei que como embaixador do reino eu preciso me portar de uma forma. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero ou o que dá na minha telha. E eu vou te mostrar isso. Isso está tudo aqui. Efésios capítulo 4, versículo 8. Vamos avançar. Você já conhece esse estilo de pregação. A gente vai até o fim do capítulo. Vamos ler o capítulo inteiro. Por isso, quando ele subiu às alturas, quem é ele? Diga: Jesus. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Entenda, meu irmão, minha irmã, Cristo não apenas venceu, ele compartilhou a vitória. Aleluia. Ele não só venceu, como ele compartilhou a vitória que tinha. Ele compartilhou o seu triunfo. Você não precisa abrir, mas Hebreus 11:39 vai dizer que todos estes, e Hebreus 11 fala do rol da fé. Então ele começa a falar de todos os heróis da fé. No final ele diz assim: todos estes heróis da fé, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Qual é a promessa? A promessa de Jesus Cristo, o Messias. Todos eles, Abraão, Moisés, Noé, todos que estão em Hebreus 11, eles tiveram um bom testemunho. Deus se agradou deles, mas eles não tiveram a concretização da promessa, a Bíblia está dizendo. Os santos do Antigo Testamento, eles não tinham acesso pleno à presença celestial, à relação com Deus, antes da vitória de Cristo. Por isso que quando eu orei, eu estava exatamente agradecendo a Deus pela oportunidade de adorá-lo. Por quê? Porque a adoração no Antigo Testamento ela era limitada. Porque não havia uma mudança na natureza. Deus não poderia se relacionar no nível da natureza, porque aquelas pessoas do Antigo Testamento eram mortas espiritualmente. Você aprendeu junto comigo em Efésios que ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, em nossos delitos e pecados. Então, se estávamos mortos, os santos do Antigo Testamento também estavam mortos. Eles não conseguiam ter relação direta com Deus. Por isso, quando eles morriam, observe, eles não iam diretamente para a presença do Pai. Por quê? Porque eles não tinham acesso ao Pai. Você entendeu? Nós temos acesso ao Pai por Cristo. Então eles morriam, eles iam para onde? Para um lugar chamado Sheol, para um lugar de descanso, para o Hades na realidade. Eles ficavam lá no Hades esperando a promessa. Essa promessa era Jesus Cristo, o Messias. Pastor, de onde você está tirando essa história? Eu estou tirando essa história de Lucas 16, a partir do 22, que fala de Lázaro e do rico. Você lembra dessa história? Isso não é uma parábola, preste atenção. Isso não é uma parábola, isso é um fato real que Jesus presenciou. Quando Jesus contava parábolas, ele dizia, então, o Evangelho diz assim, então Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Mas em Lucas 16 não existe essa expressão, essa história do rico e de Lázaro, ela é real. Você está comigo? E a Bíblia conta que quando o rico chegou no Hades, chegou no lugar de tormento, ele viu que havia um lugar chamado Seio de Abraão. O que era o Seio de Abraão? Ei, você está estudando Efésios, não se perca. O que é o Seio de Abraão? O Seio de Abraão era um lugar separado onde não havia tormento, havia descanso, para aqueles que morreram aguardando e crendo na promessa que era Jesus. Eles ficavam lá, no inferno, mas num lugar separado.
De novo, se você quiser depois, você pode ler Lucas 16 e entender isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus morre, Jesus vai ao lugar de tormento, ao Hades, e lá ele proclama: eu sou, aleluia, eu sou o cumprimento da promessa que vocês tanto esperavam. Eu sou aquele por quem vocês morreram crendo. Imagine isso. Jesus chegando no inferno. Eu imagino, e eu só imagino, a Bíblia não conta, mas eu imagino Satanás olhando e dizendo: o que você está fazendo? Você não pode. Mas de acordo com 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus fez ele se tornar o próprio pecado, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E aí, como Jesus foi feito pecado, Deus vira a face para ele, não pode mais vê-lo. Isso é Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus desampara Jesus é porque Jesus se torna pecado, e porque Jesus se torna pecado, ele não tem mais relação com Deus, e por isso vai para o inferno. E quando ele chega lá, ele não tem pecado, porque Jesus nunca pecou. Você consegue entender o cenário? E aí a Bíblia está dizendo que no Hades havia uma divisão, um lugar de tormento para os ímpios e o seio de Abraão para os justos. Jesus proclama a vitória, ele liberta os justos que aguardavam a redenção. Isso vai cumprir o que Efésios 4:8 diz. Efésios 4:8 diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja, por isso diz aonde? Quem diz? O salmista diz em Salmo 68. Isso aqui ele está citando, 2 pontos, abre aspas. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Que cativeiro? O seio de Abraão. Uau! Jesus morreu, foi ao inferno, proclamou a vitória, levou consigo o cativeiro que estava no inferno e subiu às alturas. Ah, pastor, eu quero que você me prove. Pois muito bem, versículo 9. Veja o versículo 9, diz assim: ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também, 10, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. João capítulo 1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra fez todas as coisas e por ele tudo que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então foi exatamente isso que ele fez aqui no versículo 10, ele subiu para encher todas as coisas, porque ele é o preenchedor das coisas. Então veja bem, o seio de Abraão, desse momento em diante, está no céu, e a partir do momento em que Jesus leva cativo o cativeiro, todos que aceitam a Jesus, quando morrem, estão imediatamente na presença do Pai. Pastor, me prove. Eu te provo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ausentes no corpo, presentes com o Senhor. É por isso que os crentes entendem a morte de outra forma. É por isso que aqueles que creem entendem que ausente no corpo, presente com o Senhor. Não tem alternativa. Se você nasceu de novo e por qualquer razão hoje vier a morrer, estará presente com o Senhor. Paulo em Filipenses, eu nem vou abrir, mas você pode anotar aí. Paulo em Filipenses 1, 23, ele diz assim: olha, agora eu estou dividido, eu não sei o que é que eu escolho, sabe? Eu estou cercado de 2 lados, ele diz. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Paulo sabia que se ele partisse, ele estaria com Cristo. Então veja bem, a partir do momento em que Jesus leva cativo o cativeiro, eu estou no versículo 10 do capítulo 4 de Efésios, ele abre acesso para que nós não precisemos passar por nenhum tipo de purgatório, de intermédio, de nada. O cristão morto na terra está vivo para o Pai imediatamente. Depois, lá na frente, a Bíblia vai falar dessa realidade em Hebreus, quando ele diz que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem é a nuvem de testemunhas? São aqueles que morreram no corpo e estão presentes com o Pai. Esses que estão presentes com o Pai hoje olham você.
Sabe aquele seu parente que morreu em Cristo? Talvez seu pai, sua mãe, hoje ele lhe vê lá, você não tem interação com ele não tem interação com você, isso não é permitido. Mas ele já está te vendo e testemunhando, ele será um dos que, no dia do juízo, no dia do grande julgamento diante de Jesus, quando nós, os crentes, receberemos as recompensas, eles serão mais umas das testemunhas que dirão, eu estava lá no céu e vi, ele fez isso e isso e isso, e isso agrada ao Senhor, glória a Deus. Então você percebe a profundidade do que estamos falando aqui? Ele diz que, versículo 8 de Efésios 4, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí vai para o 11 agora, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns, lembra que ele concedeu dons aos homens? Agora ele vai explicar. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Calma, respira, você vai entender tudo. Os dons que Cristo concede são os dons que estão aqui, são relatados e referenciados como o que chamamos de 5 dons ministeriais, ou ministério quíntuplo. Pastores, na ordem que está aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons. Não temos tempo agora para explicar cada um desses dons, mas no Rema, e se você não sabe o que é o Rema, você ainda vai saber. O Rema é uma escola que um dia, em breve, estará em Piracicaba. Você vai estudar sobre isso. Mas também, a partir do próximo ano, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, você vai aprender aqui nesta igreja, cada uma dessas coisas na profundidade. Então veja bem, ele está dizendo no 11 que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são os 5 dons ministeriais. Mas o mais importante é que você entenda que esses dons são pessoas, homens. E quando eu digo homens, é homem e mulher, amém? Dom concedido por Cristo são pessoas. Deus concedeu pessoas para pessoas. Estamos falando de corpo. Tem uma musiquinha que você aprende quando você é criança na igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu cantava essa música, eu era criança pequena lá em Barbacena. Eu não sou de Barbacena. Mas veja bem, o ponto aqui é que esses dons são pessoas. E esses dons têm uma função. Versículo 12, qual é a função? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado, não, desculpe, é o 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Fica comigo, repete, aperfeiçoamento, desempenho, edificação. Então, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles têm uma função no corpo. Eu estou aqui com uma função. Eu sou o pastor da igreja, eu estou aqui com uma função. Qual é a função? A minha função é que você seja aperfeiçoado, porque você é santo. Ah, mas eu não sou santo, eu cometo pecados. Nós já estudamos isso aqui, mas deixa eu te dizer. O pecado que você comete não muda a sua natureza, que é santa. Amém? Então, ele diz, eu, pastor, estou aqui para aperfeiçoar os santos. Eu estou aqui para desempenhar o serviço e fazer com que você desempenhe o seu serviço. Para quê? Para edificar o corpo. Então você percebe que a missão de um pastor ou a missão de qualquer um dos 5 dons ministeriais é importantíssima dentro da igreja.
Nós estamos aqui para isso. Os santos precisam ser aperfeiçoados para cumprirem a sua função. E quando se fala em aperfeiçoar, não significa tornar alguém sem erro. Agora eu sou perfeito, eu não cometo mais erro. Não tem nada a ver. Não é maturidade instantânea. É um processo de equipar pessoas. Então, os 5 dons ministeriais estão na igreja para equipar as pessoas, para ajustar o que precisa ser ajustado, a fim de alcançar um propósito. Cada um de vocês tem um propósito, e me foi dada uma graça, uma medida de graça, lembra? Do versículo 7, uma medida de graça, porque eu sou o pastor da igreja, para ajustar em você coisas que precisam ser ajustadas, para que você seja alçado, lançado, catapultado ao seu propósito. Essa é a importância da igreja. Você está comigo? Mas eu sou crente, mas eu não venho na igreja. Tudo bem, então você não vai se expor à graça que está no dom ministerial para te ajustar, para que você seja lançado ao propósito. E aí você vai ficar voando com uma asa só. Você já viu um avião que voa com uma asa só? Não dá. Então, o papel dos dons é colocar o lugar correto de cada parte. O pastor da igreja, o apóstolo, o profeta, o evangelista. E nós teremos todos esses dons na igreja. A igreja está começando, irmão. Já existem pessoas que eu, como pastor da igreja, consigo identificar chamados ministeriais, dons ministeriais, e ao longo do caminho a gente vai trabalhar esses dons. E em breve nós teremos nessa igreja pastores, evangelistas, profetas, mestres, esqueci um, apóstolos. Então, o papel dos dons ministeriais é equipar para o serviço. A palavra aperfeiçoar significa restaurar para uso. Aleluia. Talvez pessoas cheguem aqui quebradas, e eu não estou falando de grana, eu estou falando emocionalmente. Eu estou tão decepcionado com a igreja, eu não quero mais saber de igreja, esse negócio de igreja não é para mim. Pois bem, está na minha chamada o dom de Deus para restaurar, para consertar e fazer usar de novo. Aleluia. Então a ideia do aperfeiçoamento, irmãos, ela é funcional, ela não é moral. Não é que você seja perfeito, o rei da ética, não é isso. É que você seja, como Paulo disse a Timóteo, perfeito e perfeitamente habilitado. Aleluia. O escritor aos Hebreus disse: aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Então o aperfeiçoamento que está sendo falado aqui é para que você possa fazer a vontade de Deus. Você só consegue isso dentro da igreja, não adianta. Não, mas veja bem, eu não quero, eu não gosto dessa ideia de igreja, eu não acho que precisa. Deixa eu te dizer, o reino de Deus tem um rei, e é do jeito que o rei quer, não é do jeito que você quer. E o rei disse que é assim. Quando eu era criança pequena, lá em Recife, eu lembro que tinha uma brincadeira chamada Seu Rei Mandou. Seu Rei Mandou. Diga, o reino tem um rei. E é do jeito que o rei quer. Não é porque eu defini isso, irmão. Eu não teria condições de definir isso. Isso é a Bíblia, é o que a Bíblia está dizendo. Então a primeira coisa, os santos precisam ser aperfeiçoados. A segunda coisa que esse versículo diz é que o serviço precisa ser feito. Existe um serviço, e esse serviço é prático. Ele envolve ministério, ele envolve contribuição ativa. Não existe membro de igreja que fica sentado, parado, sem fazer nada. Pastor, você quer arranjar um trabalho para mim? Eu também não estou falando de ativismo. Eu também não estou falando de, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é uma contribuição ativa. É você estar aqui, de repente, sorrindo para alguém. É você estar aqui, de repente, percebendo no espírito que tem um irmão que precisa de uma cesta básica. E você tem dinheiro para comprar a cesta básica do irmão. Isso é corpo. Eu estou falando de uns aos outros. Repita, uns aos outros. Eu recomendo, se você quiser, que você leia a Bíblia e toda vez que você vir essa palavra, essa expressão, uns aos outros, você marque. Tem um monte dela. Porque a Bíblia e o corpo é sempre uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aleluia. Nós precisamos de Cristo. Então, Efésios 4, o princípio básico é, o ministério, ele não é feito só dos líderes. Eu sou o pastor da igreja, mas isso não me torna superior a você.
Diante de Deus nós somos iguais. A diferença é que eu exerço uma função, você exerce outra. E existe uma hierarquia que o rei determinou. Então, como pastor presidente da igreja, eu sou a autoridade máxima na igreja. Está tudo bem, mas eu não uso essa autoridade em sorte da ganância nem para o meu próprio benefício. Porque se eu fizer isso, eu estou dando mau testemunho e estou vivendo de maneira indigna. Aleluia! É tão simples que os homens conseguem complicar. Qual é o serviço dos santos? Todos são chamados a servir. Os dons ministeriais, eles não substituem o serviço, eles preparam o corpo para o serviço. Esses dons, esses 5 dons, têm a função de te preparar para o serviço. Então, uma igreja saudável não é uma igreja em que poucas pessoas fazem tudo, é uma igreja onde todos servem, onde todos participam. Então, o santo precisa ser aperfeiçoado. Existe um serviço a cumprir. E tem outra coisa nesse versículo. Eu estou só no versículo, irmão. O corpo de Cristo, ele precisa ser edificado. Essa palavra edificação fala de construção. Essa palavra edificação fala de crescimento, mas um crescimento sustentável, estruturado. A edificação não fala só de números, de eventos, de atividades. A igreja não pode viver apenas de atividade, de evento. Tem um evento tal, semana de tal e tal. Não, isso não é edificação. Edificação é quando eu olho para você e vejo que você está bem, eu e você. Não a igreja e a sociedade. A igreja e a sociedade é outro nível de relação. Aqui está falando do nível aqui, nós em casa. Nós da casa, da família da fé. Isso envolve crescimento espiritual, real e profundo. Eu preciso estar dentro da minha chamada, da minha missão, que você, cada um de vocês, cresçam espiritualmente. Se você não cresce espiritualmente, isso me incomoda. Não porque você tem que prestar contas a mim, mas porque eu tenho que prestar contas ao rei. E está dentro da minha atribuição. Quando eu fui entrevistado para o cargo, estava lá, atribuições do cargo. Equipar e edificar o corpo. Então, quando eu olho para cada um de vocês, e eu percebo de alguma forma que isso pode estar acontecendo, de você não estar crescendo espiritualmente, isso precisa me incomodar. Essa palavra edificação, ela fala de maturidade coletiva. Uma igreja madura, uma igreja que não é levada por modismos. Uma igreja que não precisa de estruturas físicas para acontecer. Uma igreja que entende que até nesse calor de Piracicaba, as coisas podem acontecer enquanto os ar-condicionados não se manifestam. Aleluia. Você entende? Isso promove um funcionamento harmonioso do corpo. O corpo funciona de forma harmoniosa. Sabe quando uma parte do seu corpo de alguma forma não está funcionando direito, não há harmonia. Basta uma parte, qualquer parte. Recentemente, a minha sogra precisou tirar a vesícula. É uma vesículazinha, uma coisinha assim. Pois bem, porque ela tirou a vesícula, agora ela tem uma série de cuidados adicionais com o próprio corpo. Com a alimentação, com tudo. Ela só tirou a vesícula, irmão. Eu nunca vi uma vesícula, mas eu tenho certeza que é uma coisa pequena. Pois bem, é uma parte do corpo. E aí no versículo 13, ele diz, até que existe um objetivo, temos um alvo, temos um horizonte, glória a Deus, até que todos, diga todos, alguns, a maioria, 98%, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. O alvo é a maturidade coletiva, não é o destaque individual. Eu vou repetir. O alvo da igreja não é o destaque individual. Não é o pastor estrela, não é o profeta destaque. Não, é o crescimento de todo mundo. É maturidade de todos. Todos, cada um na sua função.
É eu como pastor respeitando você que abre a porta. É você que abre a porta respeitando a irmã que cuida das crianças. É a irmã que cuida das crianças respeitando o irmão da projeção. Sabendo, entendendo, uau, isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso e deixa eu te dizer, não só é possível, como você verá isso nessa igreja. Aleluia. Então a unidade da fé que ele fala não é uniformidade. É unidade na mesma base, na mesma verdade, no mesmo Cristo. Aí ele diz, na unidade da fé e do pleno conhecimento. Veja, esse pleno conhecimento no grego é epignosis. Ele significa um conhecimento relacional. Não é um conhecimento intelectual. Ah, eu estudei tanto a Bíblia que agora eu sei quem é. Ei, isso não muda nada na tua vida. O que muda na tua vida é a relação que você tem com a identidade que é sua, a identidade de Cristo. Você, em Cristo. Aí ele fala de perfeita varonilidade. A perfeita varonilidade é a linguagem da maturidade espiritual. E ele falou antes de crianças no versículo 14. Eu estou no versículo 13, ele vai falar de crianças na real. Veja, passa para o 14 por favor, Fernando. Para que não sejamos mais como crianças? Então ele está falando de perfeita varonilidade, ele está falando de maturidade coletiva, até que todos cheguem à unidade da fé. E aí ele diz que o objetivo é para quê? Existe um objetivo. O objetivo é para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ele está falando de ondas, ondas estão no mar. Quem é levado de um lado para outro não tem âncora. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos de âncora. Nós precisamos de coisas absolutas. E ele diz, para que não sejamos arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então o resultado que deve ser evitado é a imaturidade espiritual. O que Paulo busca é a maturidade espiritual. Quando você nasce de novo, você tem um nível como um bebê. O bebê nasceu, ele tem um nível morfológico, ele tem um nível de atuação, ele tem um nível de ser. Um bebê, ele não consegue fazer nada sozinho. Pois bem, um cristão nascido de novo, recém-nascido de novo, também não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa de alguém para cuidar. Você entende? É por isso que nós temos a igreja. Porque as pessoas nascem de novo e elas estão aqui como um lugar de cuidado. Você não traz à luz uma criança, um bebê, e deixa ele solto lá na maternidade e alguém que cuide. Alô? Você está comigo? Então Paulo está falando aqui, quando ele fala ser levado de um lado para o outro, ele está falando de instabilidade, ele está falando de manipulação, ele está falando de modismos, ele está falando de engano. Sabe, existem lugares que dizem assim, se você não der o seu dízimo, Deus vai pesar a mão. É mentira. Se você não fizer uma campanha até o fim, você não vai ser bem sucedido. É mentira. Então, o objetivo do pastor e dos dons ministeriais é justamente evitar que esses ventos de doutrina cheguem e mexam com o corpo que já está ajustado. Você está aqui, hoje nós temos internet, irmão, e nós temos o YouTube, e nós temos 1 milhão de pregadores. O problema é que no meio de 1 milhão de pregadores, nós temos 900 e tantos mil que misturam um monte de coisa que está longe da Bíblia. E aí essa mistura traz um vento. Veja, o vento de doutrina não é simplesmente uma heresia, uma coisa absurda. Às vezes é um ensino que parece correto. Parece correto, só que não produz maturidade. É por isso que ele fala de criança. Quem é pai sabe o cuidado que tem que ter com seus filhos. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele se traveste, que ele se veste até de anjo de luz. Então, ele não vai chegar, e o engano não vai chegar dizendo, olá, sou o engano. Não, o engano vai chegar dizendo, está tudo certo. Ah, Bíblia, lógico, Bíblia, Jesus, claro, lógico, batismo, ótimo, tudo bem, está tudo bem. Uma pedrinha, tem uma pedrinha.
Que pedrinha é essa? É uma pedrinha, a pedrinha de Jerusalém. Sim, o que é que a pedra de Jerusalém que o cara pegou em Mairiporã vai mudar? Nada. Só que é um engano, é um vento de doutrina, é uma pedrinha. É um pouquinho de água do Rio Jordão. Mas para quê? Para que eu quero água? Se eu tenho um novo e vivo caminho em Cristo, eu não preciso de água nenhuma. A água que eu dou, Jesus disse, quem beber dela nunca mais terá sede. Para que eu preciso de uma água natural? Ventos de doutrina. E ele diz que essas crianças são agitadas de um lado para o outro. Ou seja, criança não decide rumo. Criança não governa a fé. Criança não discerne. Criança reage à modinha do momento. Eu sei que isso é sério, mas a gente está estudando Efésios, eu não posso deixar de falar. O crente maturo, irmão, ele não escolhe no que ele quer crer, ele absorve o que vem. É por isso que você precisa da igreja, dessa estrutura. Para quê? Para que quando vier alguma coisa... Pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu assisti um negócio na internet, mas era tão gostoso de ouvir. Aquele pregador tinha uma voz tão mansinha. Nossa, ele era tão fofo. Eu gostei tanto daquele pregador. O senhor conhece? Não conheço não, mas eu vou conhecer. Porque eu preciso te dizer se o que você está ouvindo... Mas, quem você acha que você é para dizer se o que eu estou ouvindo eu tenho condições? O rei disse que são os dons ministeriais que definem e determinam. Não é porque eu me acho, é porque existe uma medida da graça proporcional ao dom de Cristo que há em mim. Eu estou falando de corpo, eu estou falando de igreja. Irmãos, o vento não é neutro. Sempre tem uma influência em jogo. Pode ser apenas desejo de poder, desejo de fama, desejo de seguidores, pode ser qualquer coisa. Ferramenta de influência, maturidade é o ponto. Maturidade é conhecer Cristo como padrão. E eu quero que você entenda, o segredo, o corpo cresce e se torna maduro e o vento continua lá. A solução para vento de doutrina é crescimento. Porque quem se leva por vento de doutrina é criança. Se crescer, não sai mais para qualquer vento de doutrina. Então qual é o objetivo? Crescer. Qual é o objetivo de Efésios 4? Crescimento, maturidade. Versículo 15. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Algumas coisas, 98% das coisas, não. Cresçamos em tudo naquele. Existe um lugar, uma condição e uma estrutura para crescimento. É em amor, em Cristo. Diga, em amor, em Cristo. Irmãos, o critério do escritor da carta, o critério de Paulo é o resultado. A pergunta é, isso que eu estou consumindo está me fazendo crescer ou só está me fazendo movimentar? Alô? O que eu estou consumindo, o que você está ouvindo aqui, está te fazendo crescer ou só dar glória a Deus e ficar animado? Porque se não está te fazendo crescer, não serve. Porque o objetivo é crescimento. Rapaz, eu ia numa igreja, ela era tão legal, ela era tão gostosa, olha, tinha luzes, tinha show, tinha música, tinha um monte de coisa. Tudo bem, a nossa igreja vai ter também, irmão, mas não é isso que te faz crescer. Não é um culto, espetáculo que vai fazer você crescer. É a experiência com a palavra que te faz crescer. É a palavra de Deus que te faz crescer. Esse leite te faz crescer. Espetáculo é legal, para a tua mente, para a tua alma, para os teus sentimentos, você sai de lá e faz, que legal, hein? Uau, que coisa maravilhosa. Tá, e na segunda-feira? Tu vai usar isso que tu experimentou no domingo como na tua vida? Para pagar a conta, para se relacionar com pessoas, para suportar, como é que vai ser? É a palavra, irmão, é a graça. Então, Efésios 4 inteiro está falando de edificação, está falando de crescimento. Esse vento de doutrina, essas experiências sensoriais da alma, elas desconectam as partes do corpo. Quem une é a verdade em amor, ela integra o corpo e ela gera unidade. Então, Efésios 4:15 é o antídoto para o 4:14. Qual é o antídoto? Qual é a solução para o vento de doutrina e para a imaturidade? A verdade em amor.
Não se combate vento de doutrina com controle. Não sou eu, pastor, dizendo para você, olha, não assista isso, não assista aquilo, não leia isso, não leia aquilo. Irmão, você é livre. E nessa igreja se prega a liberdade individual. Eu não quero saber o que você faz na sua casa, a não ser que você seja ministro da igreja. Se você for ministro da igreja, eu quero saber. E eu preciso saber. Porque eu preciso saber como as pessoas estão sendo relacionadas aqui. São níveis, medida e proporção de graça. Agora, eu não combato o vento de doutrina lá de fora com controle. Ai, não assiste esse cara não, porque esse cara está enganando. Não faço isso não, irmão. Sabe o que eu faço? Eu te ensino. Eu trago a palavra, e aí você cresce. Aí você vai começar a escutar aquilo e dizer, está meio estranho esse negócio aí. Tem alguma coisa que não está batendo bem. Você entende? Eu não quero o tempo todo, e sempre foi assim com a minha filha. Eu nunca cheguei para minha filha e disse, você está proibida, você não pode assistir isso. Não é? Não, eu digo para ela, olha, veja bem, eu não quero que você assista isso. É melhor você não assistir. Você está vendo o que está aqui? Será que isso que está aqui é bom para você? E ela aprende a, por si só, criar um senso crítico. Estamos juntos. E ela vai crescendo. Amém? 4,16. Ele está falando no 15 de Cristo. Ele termina dizendo que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O 16 diz assim, de quem? Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, o corpo de Cristo é um corpo funcional. Ele cresce de dentro para fora. E Paulo aqui está descrevendo um corpo bem ajustado, onde tem ordem, onde tem alinhamento das coisas. Um corpo consolidado, e a palavra consolidar vem de solidificar, de sólido, consolidar. Então é firmeza, é estabilidade nas relações e na fé. Não é aquela igreja onde, você sentou no meu lugar, eu sento aí todo culto, sai daí. Não, irmão, isso é imaturidade. Mas hoje o pastor passou correndo, nem me deu bom dia. Irmão, hoje eu consigo falar com você, porque nós somos ainda num número pequeno. Não vai demorar, esse ambiente aqui vai estar lotado de pessoas, e eu não vou conseguir dar bom dia para todo mundo, mesmo que eu me esforce. Porque existem outras atividades. Mas você não pode ser guiado por isso. Você está aqui. Então o corpo ele recebe o suprimento das juntas, são relacionamentos. Cada relacionamento de você com você, de você com você, ele promove, ele vem promover vida, nutrição. Quando eu encontro com você, eu tenho algo de bom para lhe dizer. Quando você encontra comigo, você tem um testemunho para me dar. Não é, irmã Jussara? Cheguei hoje, já fui brindado com o testemunho. Ela vai dar o testemunho. Ela tem ensaiado aí os 5 minutos dela, ela vai ter. Amém? Então Paulo, ele não está dizendo, olha, o corpo cresceu porque o vento parou. Não, os ventos lá fora, eles continuam soprando. O corpo cresce quando cada parte cresce e coopera. Então eu quero que você cresça. Eu preciso que você cresça. Por quê? Porque enquanto você não crescer, nós como igreja não podemos crescer. Você entende isso? Veja, eu não trago e eu não quero trazer de forma nenhuma peso para vocês. Porque isso aqui é uma igreja, e igreja não traz peso. Se a igreja traz peso, existe um problema. É possível que alguém sinta o peso, mas não foi a igreja que trouxe. Como dizia o fundador desse ministério, irmão, eu não fiz a bagunça. Ele era americano. Irmão, eu não fiz a bagunça. Eu acendi a luz, você viu a bagunça, irmão. Você entende? Então, às vezes, o peso vem só porque você viu a bagunça. Já estava bagunçado, não fui eu, não. Então, concluindo essa ideia do vento de doutrina, a maturidade ela vai eliminar o vento. Ela vai tornar o corpo funcional, apesar do vento de doutrina. Vamos avançar. Estamos perto de encerrar. Estamos nada. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Preste atenção. Não vivam mais
como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Irmão, isso aqui é o retrato do homem natural. Existem 3 tipos de homem, e eu estou falando do ser humano. O homem natural é aquele que não nasceu de novo, é aquele que não aceitou Jesus, é aquele que é morto no seu espírito. Ele é vivo na sua carne, ele tem a vida que recebeu do papai e da mamãe dele, mas no seu espírito ele é morto, ele não nasceu de novo, ele não teve o espírito regenerado pela semente da palavra. Esse é o homem natural, repita, homem natural. O segundo tipo de homem é o homem espiritual, é aquele que nasceu de novo. Diga, está falando de mim. É o homem que nasceu de novo, que tem ligação, acesso, relacionamento e que tem a natureza de Deus. Esse é o homem espiritual. E o terceiro tipo de homem é o homem carnal. O homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas ainda não assumiu a identidade e a realidade que tem e continua vivendo de acordo com os sentidos físicos, com a carne. Que a gente fala de carnalidade, muitas vezes a gente só pensa em imoralidade sexual. Mas carnalidade é tudo aquilo que não é espiritual. Amém? Então, no versículo 17, ele diz: eu digo e testifico no Senhor, não vivam como gentios que vivem na vaidade dos próprios pensamentos. Vaidade do pensamento é soberba, é arrogância, é confiar de forma orgulhosa na sua razão. Ah não, eu tenho a minha convicção. Isso é vaidade dos pensamentos. Eu sei como é que resolve isso aqui. São fortalezas, são sofismas. E muitas vezes, essas fortalezas e sofismas, elas se elevam contra o conhecimento de Cristo. O rei, Jesus, diz uma coisa, mas a vaidade do pensamento das pessoas dizem: não, isso aqui não funciona. Eu não preciso de um pastor. Isso é vaidade dos pensamentos. Eu não preciso de uma igreja. Isso é vaidade de pensamentos. Por quê? Porque não sei se você lembra, mas tem uma passagem que conta que o profeta Eliseu estava em determinado lugar e os profetas estavam cortando feixes e numa dessas cortadas a cabeça de um machado caiu no rio. E aí o profeta grita: ai de mim, profeta, porque a cabeça do machado caiu e o machado era emprestado. O profeta pega um galho, joga no rio, e a cabeça do machado flutua. E a Bíblia diz que a cabeça era de ferro. Você já viu uma cabeça de machado de ferro flutuar, irmão? Não, né? Mas a vaidade dos pensamentos vai olhar essa história e vai dizer: isso é conto de fadas. É linguagem figurada. Isso é uma metáfora. Não, irmão, a cabeça do machado flutuou. Mas eu não acredito nisso. Vaidade dos próprios pensamentos. O homem natural, a Bíblia diz que ele não discerne as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Você está comigo? Então é importante que a gente tenha essa consciência. E aí no versículo 18 ele diz: tendo o seu conhecimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então veja, Deus concede uma vida, está ali. Só que o entendimento obscurecido do homem separa o homem dessa vida. O entendimento obscurecido é resultado da ignorância e da dureza do coração. Tem uma frase que é: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. É isso aí. Não sei, ignorância. Entendimento obscurecido, eu não sei. Na verdade, a informação está lá, o que falta é luz. Eu não sei. Obscurecimento é bloqueio de percepção espiritual. Não é falta de informação. Não sei é, eu não consigo enxergar, mesmo estando diante da verdade. Porque deixa eu te dizer, se você estiver diante de mim, na minha frente, isso aqui estiver tudo apagado, você não consegue me ver. Você não consegue perceber que eu estou lá, porque está tudo apagado. Falta o quê? Luz.
Então, não sei. Não quero saber. É a ignorância. Está ali. A ignorância em que vive. Por falta de acesso? Não, por escolha própria. Existe a informação. Essa palavra no original, ignorância, é uma escolha que eu tenho. Eu não quero saber. Ah não, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar sobre Jesus. Eu não quero saber. Eu não sei e eu não quero saber. Você está aqui e tenho raiva de quem sabe, que é o coração duro, a dureza do coração. Eu não sei, eu não quero saber e eu não gosto de você, porque você sabe. É a dureza do coração. O coração duro, ele não só rejeita a luz, ele se opõe à luz. Ele não quer saber. Versículo 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Sabe, quando você não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe, quando você tem ignorância, quando você tem coração endurecido para as coisas do Senhor, isso causa insensibilidade espiritual. As coisas estão diante de você e para você tanto fez como tanto faz. As pessoas vêm à igreja todo domingo, mas vivem a vida como se nunca tivessem conhecido nada novo. Aceita Jesus, mas vive a mesma vida que vivia e às vezes pior. Insensibilidade espiritual. Deixa eu te dizer, a insensibilidade gera carnalidade. Ah, tem um pecado que é o meu pecadinho de estimação. Toda vez eu cometo esse mesmo pecado. Aí eu peço perdão e está tudo bem. Deixa eu te dizer, Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. O perdão já está garantido, você recebe o perdão, está tudo bem. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse pecado de estimação, ele precisa parar, ele precisa cessar. Mas ele não cessa por causa da insensibilidade espiritual. É porque você não tem uma prática constante de leitura da Bíblia, devocional, meditação na palavra, oração em outras línguas. É por isso que você fica insensível e tem esse pecadinho de estimação. E eu não estou falando só de imoralidade sexual de novo, porque eu sei que toda vez que a gente fala de pecado, as pessoas pensam em coisas cabeludas, mas existem pecadinhos de estimação que às vezes é só ser grosseiro com a tua mulher. É só ser impaciente com seu marido. Porque isso não é o fruto do Espírito. E tudo que não provém de fé é pecado. Mas se você for sensível, e é o inverso, tendo se tornado insensíveis, se entregam à libertinagem, para a carnalidade. Pois bem, quando você é sensível, você não se entrega à libertinagem e não quer saber de carnalidade. Como é que eu me torno sensível? Jejum. Ah, mas eu não quero fazer jejum. Eu também não quero, não. Você acha que eu gosto? Gosto não. É um trabalho para eu fazer o jejum. Mas o jejum, ele traz sensibilidade espiritual. Porque ele deixa a sua carne quietinha. É assim, ó, cala a boca. Mas eu quero comer, cala a boca. E se continuar falando, eu vou dobrar o jejum. Eu faço 2 dias a mais. Eu estou te dando exemplos, irmão. A gente não vai continuar por causa do tempo, tá? Eu sei que ainda tem um monte de versículo para acabar o capítulo 4. E aí você entende por que eu tive que reestruturar a nossa série. Porque não dava para eu simplesmente embolar tudo aqui. Já foi um monte de carne para você mastigar e digerir a semana inteira. Então, meu desejo é que você possa, com isso que você aprendeu hoje, passar a semana inteira meditando no que você ouviu. Leia, discirna. Sabe, busque no Espírito. Entendimento. Nós lemos do capítulo 4, 7, versículo 7, até o versículo 19. Ainda tem mais um monte para terminar. E eu decidi que eu não vou, como eu disse no começo, que eu não vou ficar preso à agenda. A gente vai fluir. A gente vai terminar o livro de Efésios. Mas coisas densas desse jeito, não dá para a gente sair correndo. Amém?